Salve galera, aqui quem fala é o Alexandre do ConnectCast. Se você quer trabalhar com o YouTube e ganhar até $3.000 no seu primeiro mês remunerado, é só seguir o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com a internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Esses desafios de entre lutas diferentes, eles já aconteciam até mesmo no Japão. Me fala um pouco disso. Isso já acontecia? Então não foi o Hélio Gracie que começou esse lance de chegar numa academia, não propriamente dizendo numa academia, mas de chegar e desafiar uma modalidade para se provar melhor. Não começou aqui no Brasil com o jiu-jitsu? Não, na verdade isso é influência desses japoneses, né? Os japoneses faziam muito isso e como eles têm essa ligação com os japoneses, né? O próprio Conde Koma, né, que é considerado aí o pai do jiu-jitsu brasileiro, que foi ali o professor do Carlos, né, em algum momento, ele já fazia muito isso, né? No Japão? Nos Estados Unidos e nas Américas, na Europa, por todos os lugares que ele passou, ele desafiava, né, esses lutadores de outros estilos. O Conde Koma desafiava? O Mitsuma Ida, o Conde Koma. Né? É mesmo, cara? Ele vem do Japão, mas antes dele você já tem alguns japoneses que já faziam isso também, né? O jiu-jitsu, na verdade, ele chega no Ocidente, né, no final do século XIX, né, alguns japoneses, e começam a desafiar outros estilos, ganham, né, desses estilos aí com uma certa facilidade, acaba virando uma coqueluche, né, todo mundo queria aprender jiu-jitsu, e isso faz muitos japoneses, né, acabando migrarem para o Ocidente, e muitos são contratados, né, por forças de segurança, né? Muitos acabam virando showmans, se apresentam em circos, né? Esses carnavais que rodavam as cidades, né? E tudo isso aí acaba chegando no Brasil também, né? O Mitsuma Ida veio para o Brasil para quê especificamente? Ele acaba fazendo, né, cara, uma turnê. Ele chega nos Estados Unidos em 1904, ele sai do Japão em 1904, chega, né, acompanhado do Tomita, que era um outro japonês da Kodokan também, foi um dos professores dele, né? Então, eles têm ali a missão de divulgar o judô do Ocidente. Já havia, antes dele, o Yamashita, também era um grande nome, né, do Kodokan, já havia chegado nos Estados Unidos. E, aos poucos, os japoneses acabam, né, migrando, principalmente para os Estados Unidos, depois para a Europa, e começam a difundir esse jiu-jitsu moderno, que depois ganha o nome de judô, a gente conhece como judô, né, hoje em dia, mas era um pouco diferente desse estilo que a gente vê nas Olimpíadas, né? Era algo bem mais completo, né? Você tinha ali um trabalho de defesa pessoal muito organizado, você tinha uma luta de chão ali muito apurada, né? Então eles chegam, começam a divulgar, começam a ter esses embates com lutadores, né, de outras modalidades, principalmente o boxe, né, e a luta livre, né, aquela chamada de catch can. O catch, né, o wrestling americano, né, que sim, na verdade depois acaba também influenciando o próprio Maeda, né. O Maeda também se torna Então, deixa eu te interromper para o pessoal entender. Catch as catch can não é o wrestling que a gente fala hoje, wrestling olímpico. É um wrestling com finalização, correto? Agarre-me como puder, na verdade, né? A modalidade de hoje, que a gente vê nas Olimpíadas, são duas, né? O greco-romano e o livre. E a greco-romana, né? Sim. A greco-romana, na verdade, é um estilo que se desenvolveu na França. Era chamado estilo francês, né? Lutte. Era um estilo francês e ganhou esse nome, né, baseado aí na maneira que se lutava na Roma Antiga. E o catch, né, o catch, na verdade, ele não era nem uma modalidade, ele era uma competição na Inglaterra, se juntavam vários estilos e lutavam numa regra, uma regra mais mista, né, mais aberta, mais livre. Os primeiros imigrantes que chegaram na América trouxeram a luta. Da Inglaterra? A luta se desenvolve de tal maneira, né, nos Estados Unidos, que acaba se nacionalizando, né? Ninguém se referia mais ao catch como se fosse uma luta inglesa. Virou realmente... É igual o jiu-jitsu hoje, né? A gente fala em jiu-jitsu e não pensa no Japão. A gente pensa no Brasil. Falando em jiu-jitsu,
né, a bandeirinha brasileira que aparece na sua mente. Então, foi mais ou menos isso. Qual era o nome antes de ser Cat, então? Porque se os americanos colocaram como Cat, as Cat Can... Não foi os americanos que colocaram. Já foram os ingleses. Veio com esse nome. Luta de Birman é a mesma coisa? São vários estilos. Você tem vários estilos europeus. Entendi. O Cat, na verdade, é como se fosse uma grande esponja. Ele reunia toda essa galera aí. É como se fosse a DCC. Cara, um ADCC do século retrasado. A DCC daquela época. Você tinha... Que bizarro, hein? E como cada modalidade, né, ela tinha sua regra específica, tinha uma característica específica, né, no Cat todo mundo ficava livre ali para fazer mais ou menos o que quisesse. Né? Por isso que agarre como puder. Caramba, Elton, então dá pra gente falar que nada do que a gente vê aí é novo. É cíclico. É melhorado, é aperfeiçoado, mas não tem nada novo. Nem mesmo o ADCC, que reúne todas as lutas de grappling aí para ver qual é a melhor, já era feito de alguma forma. Lá nada de novo 1800... debaixo do sol. Nada de novo, né, bro? E aí me fala da influência disso no jiu-jitsu, cara. Então, o Cat nos Estados Unidos ele se torna uma grande esponja, né? Esses lutadores eles começam a aprender outros estilos. Aí, cara, você tem estilo de várias localidades ali da Europa, né? Esses lutadores acabam migrando. Você tem o estilo japonês, né? Que eram sumocas, né? Muitos lutadores de sumô viajavam para os Estados Unidos. Indianos, turcos, iranianos, né? Você tinha de tudo ali. Você tinha uma salada mista ali de lutadores. Eles começam a absorver as melhores técnicas, né? Então, eu treinava com você, absorvia o que você sabia de melhor, treinava com outro e se tornou uma grande esponja. Quando o estilo japonês chega nos Estados Unidos e na Europa, principalmente nos Estados Unidos, né? Mas você tinha lutadores de Cat também na Europa. Mas quando ele chega nos Estados Unidos, você tem esses primeiros embates, né, desses lutadores. Então, no início, era muito difícil para um lutador ocidental entender, né, a luta japonesa. Porque a luta japonesa, né, a gente chama até no livro de wrestling japonês, não deixa de ser uma forma de wrestling. Sim. O wrestling é uma forma universal Sim. de grappling, né? Mas de se colocar de costas no chão, você lutar fazendo guarda. Para eles era... Até então não existia. Não, para eles era algo muito diferente, né? E você estando de costas no chão, você está perdendo a luta. Então você começa a ter ali, né, uma divergência entre os estilos. Sim. E na maioria das vezes que os lutadores japoneses lutavam dentro das regras, é importante você frisar isso também, né? Os caras não chegaram aqui fazendo vale tudo, né? Desafiando um wrestling para uma luta de vale tudo, não. Você tinha a luta entre os estilos, mas você tinha um contrato antes, né? Onde, o que podia, o que não podia. O que podia, não podia. E, basicamente, era uma luta de grappling, mas, às vezes, acabava, né, inevitavelmente virando um vale-tudo. Entendi. Saía um soco, um chute, a coisa perdia o controle. E virava uma briga. Mas, inicialmente, você tinha ali... Ou se lutava nas regras do jiu-jitsu, onde a maioria dos wrestling perdiam, né? Ou você lutava nas regras do catch, onde os americanos acabavam vencendo. Né? Então, você está me dizendo que já se fazia guarda desde a época dos primeiros imigrantes japoneses para difundir o judô aqui. A guarda talvez nem com todas as alavancas que o Hélio desenvolveu, mas já tinha um trabalhinho da guarda ali, é isso? Então, a guarda é um mecanismo de defesa bem sofisticado e antigo, né? Antigo que eu falo... Não começou aqui. Não teve início no Brasil, né? Você já tem no Japão ali, bem documentado. E qual foi a grande diferença do jiu-jitsu brasileiro para o que já foi trazido pelos orientais para cá? A diferença, eu acho que são duas diferenças básicas. A primeira é que eles conseguiram perpetuar esse modo de luta que foi morrendo, né, em todas as partes do mundo. Eles conseguiram, assim, de maneira de tirar o chapéu, fazer isso da década de 30 até os dias de hoje. Mas a diferença técnica, eu te pergunto. Te pergunto porque enquanto você falava, passou uma coisa na minha cabeça. Eu não lembro quem foi que falou, se foi o Carlão Barreto, mas eu lembro de um episódio que alguém da Brazilian Top Team falou, da antiga Brazilian Top Team, quando a formação eram aqueles caras do MMA. Time top. Bizarro, a época do Pride.
Eles falaram que o Carson, em uma das idas ao Japão, levou esse time e lá o Libório treinou judô. Eu conheço a história. Com os japoneses e finalizou todo mundo. E a galera ficou assim, meu Deus do céu, o que é isso, cara? O que esse cara fez? Porque saiu pegando o braço de todo mundo. Eita porra! Saiu pegando o braço de todo mundo e finalizando. Aqui é tudo assim mesmo, galera. Aconteceu e segue o papo. Saiu finalizando todo mundo. Então isso mostra que eles não estão familiarizados com esse trabalho de guarda, puxar, pegar, dar um armlock, raspar e tudo mais. O que veio de lá e o que o Hélio aperfeiçoou aqui? Você entra nesse detalhe no livro ou não? Também. Então me fala Principalmente no livro azul, que é o segundo livro. A luta de chão, a gente chama de nevazá, né? Isso. Nevazá em japonês. Isso. Foi bastante difundida pelo judô. Você tinha outras escolas, mas a grande maioria, assim, maciça, que difundia isso no Ocidente, era o pessoal do judô, o pessoal do Kodokan, que não deixa de ser jiu-jitsu, né? Então, você tem diversos períodos na história, diversos acontecimentos que vão diminuir a prática da luta de chão em todo o mundo. E isso, talvez para o Brasil, né, ser um país longe de tudo que acontecia no mundo, né, o Brasil ele consegue perpetuar, não só com o jiu-jitsu, mas com o Kachasken também, a luta livre, né, o catch. O Brasil ele consegue perpetuar isso de modo que chegue até os nossos dias. Isso vai morrendo, cara, em todo mundo. Até no Japão, inclusive. Até no Japão. Você ainda tem escolas lá, né, de judô, que os caras são especialistas em nevazá. Mas não é uma coisa que você vai encontrar. Hoje até você tem federação de jiu-jitsu, né? Quer dizer, os japoneses abraçaram o jiu-jitsu brasileiro com todo o amor mesmo. Você vê que os caras fazem aquilo ali com vontade, eles têm amor pelo aquilo. O jiu-jitsu tem crescido muito, né? Não só no mundo todo, mas principalmente no Japão. Os japoneses abraçaram o jiu-jitsu brasileiro e você encontrava, até antes dessa explosão do UFC e do mundo conhecer o jiu-jitsu, você encontrava algumas localidades ali que tinha, né, os expoentes ali do nevazá. Mas isso vai morrendo, cara, né? Entendi. E você tem vários motivos para isso, né? Um dos primeiros motivos foi a Segunda Grande Guerra Mundial, né? O Kodokan ele é fechado durante várias décadas. A Butokukai, que era um outro centro também de desenvolvimento de artes marciais, ele é fechado, né, e só reaberto muito tempo depois. Você tem no Ocidente a criação da Federação Europeia de Judô e depois da Federação Internacional, e o judô se torna um esporte olímpico, né? Quando se torna um esporte olímpico, né, a luta de chão ela também é diminuída, né? Para dar mais dinamismo, para dar dinamismo na TV, né? Você tem um conjunto de regras ali também que muda bastante. Tudo, né? Que vira olímpico muda, né, cara? Você tem uma faca de dois gumes, né, para a luta. Sim. Então você tem o nevazá, não só o nevazá, né, cara, mas a defesa pessoal também é a essência do jiu-jitsu. A gente confunde muito, né, vale tudo, né, o MMA com defesa pessoal, que são coisas diferentes. Completamente diferentes. O MMA você está num ambiente controlado, você tem juiz, né, você tem um conjunto de regras. Defesa pessoal inclui defesa de armas, inclusive. É outra coisa. E esses caras aí, eles eram experts realmente, eles dominavam. Isso também vai se perdendo, né, com o advento do judô, quando se torna olímpico. E o Brasil, cara, cria-se uma raiz no Brasil, dessas lutas que vão morrendo, né, em todo o mundo, e isso consegue chegar até aos nossos dias, né? Aí você tem a figura do Hélio, que é o cara que comprou a briga, né, para que isso se tornasse, para que isso chegasse até nós, né? Por um lado. E, por outro lado, você tem uma galera ali também, né? Eu vi que você gosta da luta livre, da história da luta livre. Você tem também um pessoal com a história muito semelhante também, que vem ali da década de 30. Que a gente fala que a década de 30, na verdade, é a década de ouro das artes marciais no Brasil, né? Por isso que a gente vai até 1934 e a gente para em 34. O resultado... entendi. No livro vocês botam aqui, de fato, ó, dá um close aqui, Filipão, 1845 a 1934. Isso. A gente tem uma linha temporal de pesquisa, até mesmo para não fugir muito
da nossa proposta. Na verdade, não é que eu goste de luta livre, eu gosto de luta. Lembra aquele papo que a gente estava tendo aqui, cara? O ser humano, por instinto, faz duas coisas quando vê o perigo: ou corre ou luta. Ou luta. Não precisa nem saber, mas ele vai se virar para fazer uma dessas duas coisas. Então, por isso esse fascínio por luta. Mas o que eu te perguntei da origem da luta livre não é por gostar mais dela do que do jiu-jitsu ou qualquer outra coisa, é porque até hoje eu não sabia qual era a origem da luta livre esportiva. E agora eu sei que ela veio do catch. O primeiro brasileiro a absorver o conhecimento do catch foi o Manuel Rufino. Manuel Rufino? Na verdade, ele foi o primeiro a abrir uma academia e começar a dar aulas, né? A difundir. Entendi. E o Tatu, que você menciona? O Tatu foi aluno dele. Entendi. Tatu...